Reconciliação Universal. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. E o pecado imperdoável. Introdução. Muitas pessoas hoje em dia acreditam na reconciliação universal, a crença de que todos os membros da raça humana eventualmente se reconciliarão com Deus. Esse ensinamento se baseia, entre outras escrituras, nas palavras de Paulo em Colossenses 1:19 da manhã, 20, que afirmam que, por meio de Jesus, Deus reconciliará todas as coisas consigo mesmo. Mas como esse ensinamento pode ser conciliado com as palavras de Jesus em Mateus 12:32 e Marcos 3:29 da manhã, onde ele falou sobre o pecado imperdoável? De acordo com algumas traduções, ele disse que esse pecado não seria perdoado, nem nesta era nem na era vindoura. De acordo com outras traduções, ele disse que não seria perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. E há uma diferença enorme. A era vindoura implica um período futuro nesta terra. O mundo vindouro implica o que acontece depois que morremos. Nenhum perdão no mundo vindouro parece implicar que os descrentes passarão a eternidade separados de Deus ou talvez serão aniquilados e deixarão de existir. Nenhum perdão na era vindoura deixa a possibilidade de que, em alguma era futura, aqui na Terra, depois da era vindoura, possa haver reconciliação com Deus. Explorarei esse problema de tradução mais tarde, mas primeiro devemos considerar a natureza da justiça de Deus e se ela é compatível com um pecado que não pode ser perdoado. Justiça de Deus. A maioria dos ensinamentos tradicionais sobre a justiça de Deus é muito simples. Todos os membros da raça humana são pecadores. Jesus suportou a pena dos pecados do mundo inteiro. Aqueles que se arrependerem e confiarem nele serão perdoados e passarão a eternidade no céu com ele. Aqueles que não se arrependerem não serão perdoados e passarão a eternidade em tormento no inferno. Em outras palavras, a mesma recompensa para todos os crentes, o mesmo castigo para todos os descrentes. Muito simples, mas não condiz com a lógica, nem com a justiça, nem, claro, com as Escrituras. Fundamentalmente, Deus é justo. Isaías disse: "Não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador." IS 45:21. E Davi escreveu: "Retidão e juízo são a base do teu trono." Salmo 89:14. A palavra hebraica, tsadik, que significa justo ou reto, ocorre 197 vezes na Bíblia. Este mundo está cheio de injustiça, mas Deus é justo. Abraão perguntou: "Não fará justiça o juiz de toda a terra?" GN 6:25 da tarde. Analisaremos 3 princípios da justiça de Deus. 1. O pecado contra Deus é mais sério do que o pecado contra o homem. 2. O pecado cometido com conhecimento é mais sério do que o pecado cometido por ignorância. E 3. A punição é sempre proporcional à infração. Pecado contra Deus ou o homem. Qual é o maior pecado? Sem dúvida, é quebrar o maior mandamento. Jesus deixou bem claro: "Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Este é o maior e mais importante mandamento. O segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Mateus 10:37 da noite menos 39. O maior pecado é o pecado contra Deus. O pecado contra o homem vem em segundo lugar. O homem, é claro, inverte essa ordem. Para o homem, o pecado contra o homem é o maior pecado. O pecado contra Deus não importa tanto. Na lógica humana, os assassinos em massa da história foram os maiores pecadores e, se houver vida após a morte, eles receberão o maior castigo. Os 10 mandamentos nos contam a mesma história. Os 4 primeiros mandamentos tratam do pecado contra Deus. Os 6 últimos tratam do pecado contra o homem. Não matarás, é o 6º mandamento, não o primeiro.
Vejamos novamente as palavras de Jesus. Por isso, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, ou mundo, nem no século, ou mundo vindouro. MT meio-dia e 31-32. E comparemos com HB 6:4-6. Porque é impossível, no caso daqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do século vindouro, e depois caíram, restaurá-los outra vez para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus para seu próprio mal e o expondo ao desprezo. Ambas as passagens falam do pecado contra Deus. As palavras de Jesus estabelecem um contraste entre o pecado contra o homem e o pecado contra Deus. Jesus usou a expressão, Ben Adam, literalmente, filho do homem, mas uma expressão idiomática hebraica para um ser humano. Ele frequentemente usava essa expressão para se referir a si mesmo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Daí o claro contraste entre o pecado contra o homem e o pecado contra Deus. O pecado contra o homem pode ser perdoado nesta era ou neste mundo, mas não o pecado contra Deus. Pecado contra o conhecimento. Jesus deixou bem claro que o pecado cometido por ignorância é muito menos censurável do que o pecado cometido com conhecimento. Ele disse estas palavras: o servo que sabia a vontade do seu senhor, mas não se preparou nem agiu de acordo com a sua vontade, receberá uma surra severa. Mas o que não sabia e fez o que merecia uma surra, receberá uma surra leve. Lucas meio-dia e 47-48. Em seus últimos momentos, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 11:34 da noite. Milhões de pessoas em países considerados pagãos morreram sem jamais ouvir o nome de Jesus ou ler uma palavra das nossas Escrituras. A punição deles, se forem punidos, será muito mais branda do que a daqueles que ouviram e leram, mas não obedeceram. Uma passagem de Hebreus ilustra poderosamente tanto o pecado contra Deus quanto o pecado contra o conhecimento. Porque, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e uma fúria de fogo que consumirá os adversários. Quem rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo, julgas vós, merecerá aquele que pisoteou o Filho de Deus, e profana o sangue da aliança com que foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. HB 10:26 da manhã -29. Proporcional à infração. Em todos os países civilizados, a punição é proporcional à infração. Ultrapassar o limite de velocidade em alguns quilômetros por hora não é um crime grave. Talvez uma multa de 50 libras. Pequenos furtos ou furtos em lojas são um pouco piores e teriam penas mais altas. Assalto à mão armada é muito mais grave e provavelmente leva à prisão. Estupro e assassinato podem levar a longas penas de prisão. Alguns países ainda aplicam a pena de morte para assassinato. A punição é sempre proporcional à infração. Poderia ser diferente com Deus. Alguns países muçulmanos têm pena de morte para blasfêmia contra o profeta ou ao Corão ou para abandonar a religião muçulmana. Mas poucas pessoas fora desses países considerariam isso justiça. Em toda a Bíblia, a punição é proporcional à ofensa. O capítulo 21 de Êxodo apresenta uma lista de diferentes penalidades para diferentes ofensas. Muitas ofensas diferentes são descritas neste capítulo, relacionadas a animais, escravos e outros humanos, e em todos os casos a penalidade é proporcional à ofensa. Sua expressão mais conhecida é olho por olho, dente por dente.
O propósito dessas palavras não é incentivar a vingança, mas limitar a vingança ao dano causado. Danos acidentais são sempre tratados com mais brandura do que ações deliberadas. Em Mateus 11:20 da manhã menos 24, Jesus falou sobre as cidades que testemunharam seus prodígios e não se arrependeram. Ele lhes disse: no dia do juízo, haveria menos rigor para a terra de Sodoma do que para eles. Novamente, isso fala de graus de punição. O pecado imperdoável. Então, o que é o pecado imperdoável? Jesus o descreveu como blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto em Mateus meio-dia 22-32 era o dos fariseus dizendo que Jesus expulsava espíritos por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Os fariseus viam com seus próprios olhos o poder do Espírito Santo agindo por meio de Jesus para expulsar demônios e atribuíam isso ao diabo. Eles estavam claramente pecando tanto contra Deus quanto contra o conhecimento. Eles não tinham desculpa para suas palavras contra Deus. Isso era blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse era o pecado imperdoável. Perdão. A palavra inglesa, perdoar, no Novo Testamento é uma tradução do verbo grego aphiemi, cujo significado principal é mandar embora. Perdão é a remissão dos pecados. Todos os anos, no dia da expiação no antigo Israel, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre um bode expiatório, e confessava os pecados do povo. O bode era então enviado para o deserto, carregando os pecados do povo, LV 4:21 da tarde. Tanto o sumo sacerdote quanto o bode eram imagens de Jesus, que se oferecia pelos pecados do povo. Essa cerimônia acontecia ano após ano pelos novos pecados que o povo israelita havia cometido. Mas Jesus, ao morrer no Calvário, fez uma oferta completa e final pelos pecados do mundo inteiro. Precisamos analisar com mais detalhes o significado do perdão. Jesus ensinou seus discípulos a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. MT 6:12 da manhã. Dívidas é o significado normal da palavra grega ophelemata. Se uma dívida é perdoada, o devedor não tem nada a pagar. Se não for perdoado, ele deve pagá-la integralmente. Mas quando a paga, seja pequena ou grande, o assunto está encerrado. A dívida não foi perdoada. Ela é simplesmente esquecida. Jesus expandiu essa oração simples em uma história que ele contou em Mateus 6:23 da tarde menos 34. Um servo devia uma grande dívida ao seu senhor. Quando o servo implorou por misericórdia, o Senhor o perdoou generosamente. Maravilha! Ele não precisava pagar a dívida. O servo saiu e encontrou um conservo que lhe devia uma pequena quantia. Quando o conservo não pôde pagar, ele o mandou prender até que pagasse. Quando o Senhor soube disso, ficou furioso e prendeu o servo até que pagasse toda a sua dívida. A punição foi severa, mas quando terminou, ele se tornou um homem livre novamente. Quem é perdoado é livre. Não tem dívidas a pagar. Quem não é perdoado deve pagar suas dívidas integralmente. Mas, quando paga suas dívidas, também é livre. A dívida com Deus é uma imagem do pecado. Claramente, não devemos dinheiro a Deus. As dívidas podem ser grandes ou pequenas, mas em todos os casos, se a dívida não for perdoada, o valor exato da dívida deve ser pago, nem mais nem menos. O conceito de punição ilimitada, tormento eterno é, portanto, insustentável. Qual é a natureza do castigo imposto por Deus e quando ele ocorre? É nesta vida ou na vida por vir, ou neste mundo ou no mundo por vir. Isso nos leva de volta à questão da tradução correta das palavras de Jesus. Voltaremos a esse problema agora. Qual tradução está correta? Qual tradução das palavras de Jesus está correta? Ele se referia a este mundo ou ao mundo vindouro, ou a esta era ou a era vindoura. Este link Mateus 12:32 fornece cerca de 60 traduções diferentes para o inglês de suas palavras.
Cerca de metade dessas traduções coloca era por vir, e a maioria das demais coloca mundo por vir, ou vida por vir, que significam praticamente a mesma coisa. Todas as traduções mais antigas colocam mundo por vir, e a maioria das traduções mais recentes coloca era por vir. O problema é a palavra grega aeon, da qual deriva a palavra portuguesa eon. Escrevi um artigo separado, aeon e olan, sobre os diferentes significados e usos da palavra grega aeon. Claramente, idade e mundo são traduções legítimas dela. As palavras de Jesus, conforme registradas em Mateus 12:22, são o utien tu toi eon, este aeon, o utien toi melonte, a vinda. Mas, é claro, não foi isso que Jesus disse, pois ele falou em hebraico, não em grego. As frases equivalentes, tanto no hebraico antigo quanto no moderno, são Haolam Hazé e Haolam Rabá, este Olam e o Olam por vir. Certa vez, ouvi um conselho muito necessário aos motoristas israelenses. É melhor chegar tarde neste Olam do que cedo no Olam do que no Olam que está por vir. Isso se refere claramente a este mundo e ao mundo vindouro. Então, como os antigos comentaristas interpretavam essas palavras hebraicas? O mundo vindouro, ou a era vindoura. A resposta surpreendente é: ambas as coisas. Porque Deus permitiu tanta confusão e falta de clareza nas Escrituras? E acredito que este está longe de ser o único lugar onde as Escrituras não são claras. Acredito que Deus tem boas razões. Muitas verdades nas Escrituras estão ocultas até que Ele decida revelá-las. E mesmo assim, elas permanecerão ocultas aos sábios e entendidos, e reveladas apenas àqueles a quem Deus escolher revelá-las. Acredito que ambas as interpretações, o mundo vindouro e a era vindoura, podem ser válidas em contextos diferentes. A era vindoura pode se aplicar ao povo de Israel em nível nacional. O mundo vindouro pode se aplicar às pessoas em nível individual. Exploraremos agora essas duas interpretações diferentes. Rejeição e restauração de Israel. Se entendermos as palavras de Jesus como significando esta era e a era vindoura, devemos nos perguntar: o que e quando foram essas eras? Quando começaram e quando terminaram? Em que momentos da história as eras antigas terminaram e as novas começaram? Quais foram os momentos de transição mais significativos da história? Sem dúvida, o maior acontecimento de toda a história foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A consequência imediata de sua morte e ressurreição foi o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Podemos dizer, então, com certeza que, com a morte de Jesus, uma era antiga terminou e, no Pentecostes, uma nova era começou. Então, quando Jesus falou desta era, ele estava se referindo à era que logo terminaria com sua morte. E quando ele falou da era vindoura, ele estava falando da nova era que logo começaria no Pentecostes. Essa interpretação se encaixa perfeitamente com as palavras de Jesus. Ele disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Pouco depois disso, judeus e romanos cometeram juntos um pecado terrível. Mataram o Filho de Deus. Esse pecado era perdoável. Sim, segundo as palavras de Jesus, sim. Jesus até disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O que então aconteceu na era vindoura, a era que começou no Pentecostes? Jesus, o Filho do Homem, havia partido da terra e, em seu lugar, o Espírito Santo havia chegado. Com sua vinda, surgiram oportunidades de imensas bênçãos, mas também perigos de cumprir as palavras de Jesus, blasfemando contra o Espírito Santo e cometendo um pecado imperdoável. O que meus antepassados, o povo judeu, fizeram? Viram com os próprios olhos as obras maravilhosas de Deus. Viram os doentes curados,
os mortos ressuscitados e os coxos andando. Ouviram o dom milagroso de línguas. Viram as vidas transformadas dos simples pescadores da Galileia. E qual foi a reação deles? A maioria se recusou a crer e rejeitou esse mover do Espírito Santo. Isso foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse era o pecado que não podia ser perdoado. O juízo de Deus caiu e o povo judeu foi expulso de sua terra e espalhado pelos 4 cantos da terra. Lá, permaneceram na descrença até que chegasse o fim dos tempos. Uma nova era. Chegamos ao fim dessa era vindoura. Estamos vivendo em uma nova era? Acredito que há fortes evidências de que sim. Nos últimos 100 anos, o mundo mudou de maneiras inimagináveis. Meus avós cresceram em um mundo sem aviões, sem carros, sem televisão, sem rádio, sem telefones, sem smartphones e sem internet. Ninguém que morreu antes do início do século XX poderia imaginar o mundo em que vivemos hoje. Se pudessem vê-lo, declarariam em uníssono que esta era uma nova era. A cronologia bíblica nos conta a mesma história. O assunto é complexo e diferentes pesquisadores discordam sobre muitos detalhes. Uma coisa, porém, é clara. Se somarmos os anos registrados nas Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, descobrimos que há 4.000 anos de Adão a Jesus e cerca de 2.000 anos desde então até os dias atuais. Em outras palavras, 6.000 anos de Adão até agora. Abordei esses fatos com mais detalhes nos escritos Cronologia Bíblica e o Ano do Jubileu. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. 6 dias já se passaram e estamos entrando no 7º dia, que é o dia do Senhor. Quando nos voltamos para o mundo judaico, descobrimos que 3 coisas extraordinárias aconteceram no século passado. 6 milhões de judeus pereceram no Holocausto. Judeus retornaram a Israel vindos de todas as partes do mundo e Israel se tornou um Estado independente em 1948. Um número sem precedentes de judeus aceitou Jesus como seu Messias, provavelmente mais nos últimos 50 anos do que nos 20 séculos anteriores. Todas essas coisas ilustram o fato de que, aos olhos de Deus, agora entramos em uma nova era. Rejeição e restauração. Qual é a situação do povo judeu agora? Paulo profetizou sobre o futuro deles em sua carta aos Romanos. Ele viajou por todo o Império Romano pregando a mensagem do Evangelho por onde passava, primeiro aos judeus e depois aos gentios. A maioria dos judeus rejeitou sua mensagem, mas muitos gentios creram. Quando Paulo finalmente chegou a Roma, convocou os líderes judeus e tentou convencê-los, com base nas Escrituras, de que Jesus era o Messias, Atos 28:17-28. A maioria rejeitou sua mensagem. Suas últimas palavras foram: Seja-vos, pois, conhecido que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles ouvirão. Paulo viu que Deus havia rejeitado temporariamente o povo judeu, mas ele também previu sua restauração. Ele escreveu: O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim todo Israel será salvo. RM 11:25 da manhã, 26. A punição do povo judeu foi proporcional ao seu pecado. A cronologia bíblica fornece uma resposta interessante. 2.000 anos lunares separaram o nascimento de Abraão da morte e ressurreição de Jesus. Durante esse tempo, eles rejeitaram consistentemente seus próprios profetas e, por fim, rejeitaram Jesus e seus primeiros seguidores. Um período de tempo semelhante separou o início e o fim do exílio de sua terra. A punição foi proporcional ao seu pecado. Essa punição agora terminou e muitos judeus retornaram à sua terra. Deus é justo. Bênção para o mundo. Deus disse a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. GN 26:4. E, claro, vimos o cumprimento dessas palavras. O cumprimento primário, sem dúvida, foi em Jesus Cristo,
que veio como Salvador do mundo. Mas o cumprimento secundário foi em nossas Escrituras. Todos os escritores da Bíblia, exceto Lucas, eram descendentes de Abraão. Essas escrituras foram traduzidas para todas as principais línguas do mundo. A bênção do povo judeu para o mundo está completa agora? Não, de acordo com o apóstolo Paulo. Ele escreveu: porque, se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que significará a sua admissão, se não vida dentre os mortos? Romanos 11:15 da manhã. Qual é a natureza desta bênção? Cientistas judeus, especialmente em física, medicina e computação, trouxeram bênçãos materiais incríveis para o mundo. Os sites 10 invenções judaicas que mudaram o mundo e lista de invenções israelenses fornecem listas extraordinárias de invenções judaicas e israelenses. Mas era isso que Paulo estava prevendo? Não, acredito que Paulo estava falando sobre bênção espiritual. À medida que mais e mais judeus descobrirem Jesus como seu Messias, creio que eles trarão bênçãos espirituais incalculáveis para o resto da humanidade. Punição e restauração individual. Examinamos a rejeição e a restauração do povo judeu. Agora, consideraremos o tema da punição e restauração pessoal e individual. Consideraremos a natureza e a duração dessa punição e a subsequente restauração à união com Deus. Natureza da punição. Qual é a natureza dessa punição? A Bíblia tem poucas declarações claras sobre a vida após a morte. Ela tem centenas de referências ao céu, mas estas se referem ao reino celestial em vez da vida após a morte. Paulo escreveu sobre lutar com forças espirituais do mal nos lugares celestiais, Ef 6:12 da manhã. O inglês, ao contrário de muitas outras línguas, tem duas palavras separadas para céu e firmamento. O hebraico e o grego têm apenas uma, e ambas, chamaim e ouranos, são quase sempre usadas no plural. Muitas vezes, seriam melhor traduzidas como céu. A frase ir para o céu não ocorre uma vez em toda a Bíblia. Jesus disse a Nicodemos que sem o novo nascimento ele não veria o reino dos céus nem entraria nele. João 3:3-5, mas ele estava falando sobre uma experiência presente que Nicodemos não teve e não sobre o que aconteceria depois que ele morresse. Poucas passagens bíblicas falam claramente sobre a vida após a morte. Quase todas elas são da boca do próprio Jesus ou do livro do Apocalipse. Jesus usou duas palavras diferentes para falar da vida após a morte. Em Mateus 18:9, ele disse: e, se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o fora. É melhor entrares na vida com um só olho do que, tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Gina ou Gay Hinnom, Vale de Hinnom, era o nome do depósito de lixo nos arredores de Jerusalém, onde o verme não morreu e o fogo não se apagou. Na história do homem rico e Lázaro, Lucas 4:19 da tarde-24, o homem rico foi para o Hades, onde foi atormentado nas chamas. No livro do Apocalipse, lemos várias vezes sobre um lago ardendo com fogo e enxofre. Veja Apocalipse 2:10 da tarde e Apocalipse 7:20 da noite. Em quase todas essas referências, lemos sobre fogo e, em Apocalipse, também sobre enxofre. Devo enfatizar que se trata de linguagem figurada. Um espírito não pode ser atormentado por uma substância física. Fogo e enxofre são agentes purificadores e ilustram claramente um processo de purificação pelo qual pecadores impenitentes devem passar. A intensidade da purificação não será a mesma para cada pessoa. Deus é um juiz justo. A punição será sempre proporcional aos pecados cometidos e à condição do pecador. Quando a purificação estiver completa, a punição chegará ao fim. Duração da punição. Qual é a duração desse castigo? As traduções tradicionais da Bíblia dizem que será eterno. Mas, como vimos, a palavra grega aeon,
é ambígua em seu significado e não há como o tormento eterno ser uma punição proporcional ao pecado cometido durante uma breve vida na Terra. Além disso, o tempo, como Einstein nos disse, faz parte do contínuo espaço-tempo e é relativo, e não absoluto. Espaço e tempo não são independentes um do outro, mas sim interligados. Deus, como Criador do universo, está claramente fora do universo e não faz parte dele. Ele não faz parte do espaço que criou. Se espaço e tempo estão interligados, então Deus também deve estar claramente fora do tempo. Portanto, o tempo no mundo espiritual não pode ter o mesmo significado que o tempo na Terra. Toda punição justa é proporcional à ofensa cometida. Se a ofensa não for perdoada, a pena deve ser paga. Mas, quando a pena é paga, o crime é então esquecido. Resumo. Deixe-me resumir o que eu disse. Como Paulo nos disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Rm 3:23 da manhã. Todos os membros da raça humana, exceto um, foram pecadores. Além disso, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Rm 6:23 da manhã. Alguns membros da nossa raça se arrependeram e recebem o dom da vida eterna. Outros continuam em seus pecados. Para aqueles que se arrependeram, Jesus diz as palavras: Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 11:43 da noite. Ele levou os pecados deles no Calvário. Aqueles que não se arrependeram devem carregar os seus próprios pecados. Mas quando tiverem carregado os seus pecados e recebido a punição corretiva apropriada, também serão reconciliados com Deus. Conclusão. Comecei este texto considerando o aparente conflito entre a crença na reconciliação universal, que muitas pessoas hoje defendem, e os ensinamentos de Jesus sobre o pecado imperdoável. Como ambos podem estar certos? Enfrentamos então uma certa ambiguidade nas palavras de Jesus. Ele estava falando da era vindoura ou do mundo vindouro. Neste texto, interpretei as duas coisas. O povo de Israel pecou contra Deus ao rejeitar primeiro seus profetas e depois o próprio Jesus. Como povo, eles partiram para um longo e amargo exílio de sua terra até que a dívida fosse paga integralmente. Seus pecados passados contra Deus como povo foram esquecidos. Agora entramos em uma nova era e chegou a hora de sua restauração. O mesmo se aplica, creio eu, ao nível individual e pessoal. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto, SL 32:1. Mas aqueles que não são perdoados devem pagar a pena dos seus pecados. Quando a dívida for paga, os pecados serão esquecidos, e eles, juntamente com o restante da raça humana, serão finalmente reconciliados com Deus. Outros escritos sobre a reconciliação universal.